A floresta dorme. A lua paira pesada no céu. Silêncio. Então, um uivo. É um som que gela até os ossos. Um som que fala de algo antigo e selvagem. É o som de um lobisomem. Por séculos, histórias de humanos se transformando em lobos causaram arrepios. Mas essas criaturas são reais ou simplesmente frutos da nossa imaginação? A resposta, como o próprio uivo, está envolta em mistério. Junte-se a nós em uma jornada ao coração sombrio das lendas do lobisomem, explorando a história, os mitos e os relatos arrepiantes que mantiveram essa lenda viva por gerações. Prepare-se. A verdade, como o próprio lobisomem, pode estar mais perto do que você pensa. O lobisomem, uma criatura de dois mundos, presa entre o homem e a besta. Os primeiros sussurros de sua existência ecoam da Grécia Antiga. O rei Licaon, um governante orgulhoso e arrogante, enfureceu os deuses. Seu castigo? Transformação. Zeus, o rei dos deuses, amaldiçoou Licaon, transformando-o em um lobo. Este mito, uma história de arrogância e retribuição divina, plantou a semente para a lenda do lobisomem. A história se espalhou como fogo, carregada pelos ventos por toda a Europa. Durante a Idade Média, o medo dos lobisomens tomou conta da terra. As pessoas acreditavam que essas criaturas espreitavam nas sombras, esperando para liberar sua fúria. A linha entre mito e realidade se tornou turva. Pessoas inocentes foram acusadas de serem lobisomens, caçadas e muitas vezes encontraram fins horríveis. As sementes da lenda do lobisomem, trazidas através do oceano pelos colonizadores europeus, encontraram terreno fértil no Brasil. Aqui, sob o sol escaldante e em meio às exuberantes florestas tropicais, o mito ganhou vida própria. O folclore brasileiro é rico em histórias do lobisomem, uma criatura temida e, ao mesmo tempo, digna de pena. Ao contrário de sua contraparte europeia, a maldição do lobisomem costuma ser transmitida por famílias. Reza a lenda que o sétimo filho, nascido após uma sucessão de 6 irmãos, está destinado à transformação. Nas noites de quinta-feira, a transformação acontece. O sétimo filho, contra sua vontade, sente a mudança o dominando, torcendo seu corpo em uma grotesca zombaria de homem e lobo. Ele é movido por uma fome primitiva, uma sede de sangue que não pode ser saciada. Sombras da dúvida, relatos históricos e avistamentos. Serão os lobisomens meras figuras de mitos e lendas? Ou eles nos espreitam, escondidos nas sombras? A história sussurra sobre encontros, contos que confundem a linha entre folclore e realidade. No século XVI, na Alemanha, o nome Peter Stump incutia medo nos corações de muitos. Acusado de ser um lobisomem, Stump confessou crimes horríveis, alegando que uma pele de lobo demoníaca lhe dava o poder de se transformar. Séculos depois, na pequena cidade de Joanópolis, em São Paulo, uma onda de supostos avistamentos de lobisomem varreu a comunidade. As pessoas relataram ter visto uma criatura grande e peluda à espreita nos arredores da cidade. O medo tomou conta de Joanópolis. Era um lobisomem de verdade ou simplesmente histeria coletiva? A questão permanece sem resposta. Esses relatos, espalhados pela história, nos lembram que a lenda do lobisomem continua a nos assombrar. Eles nos deixam pensando: poderia haver alguma verdade nas histórias? A ciência da mordida, explicando o inexplicável. A ciência oferece uma lente fria e clínica para examinar o fenômeno do lobisomem. Embora não possa explicar completamente os mitos e lendas, oferece algumas possibilidades intrigantes. Uma possível explicação está em uma condição rara conhecida como licantropia clínica. Esse distúrbio psicológico faz com que os indivíduos acreditem que estão se transformando em um animal, geralmente um lobo.
Eles podem exibir comportamentos animalescos e experimentar alucinações vívidas. Outras condições médicas, como hipertricose, crescimento excessivo de pelos, e porfiria, um distúrbio sanguíneo que pode causar sensibilidade à luz solar, podem ter contribuído para as descrições físicas de lobisomens em relatos históricos. Embora a ciência possa esclarecer alguns aspectos do mito do lobisomem, ela não pode extinguir completamente o mistério. O fascínio do desconhecido, o medo primitivo da besta interior, continua a cativar nossa imaginação. Da página para a tela. Lobisomens na cultura moderna. O lobisomem, antes confinado a histórias de fogueira e lendas sussurradas, encontrou nova vida na cultura pop moderna. Da tela grande às páginas dos nossos livros favoritos, essas criaturas continuam a nos fascinar e aterrorizar. Filmes clássicos como O Homem-Lobo, de 1941, e Um Lobisomem Americano em Londres, de 1981, deram vida aos lobisomens, mostrando suas transformações aterrorizantes e sede de sangue. Hoje, programas de TV como Teen Wolf e The Vampire Diaries exploram as complexidades de ser humano e besta, cativando o público mais jovem. Os lobisomens se tornaram símbolos de nossas lutas internas, representando a dualidade do homem e a batalha constante entre nossos instintos primitivos e nossa natureza melhor. Eles exploram nosso medo do desconhecido, do selvagem e das partes indomáveis de nós mesmos. Além das telonas e da TV, os lobisomens também cravaram suas garras em outras formas de mídia. Jogos como The Elder Scrolls, Vina Skyrim e The Wolf Among Us permitem que os jogadores experimentem a emoção e o medo de ser um lobisomem em primeira mão, mergulhando em mundos onde a linha entre homem e fera é tênue, quase como um saci aprontando no meio da mata. Quadrinhos e romances gráficos, como Fábulas e Lobisomem Americano, exploram narrativas complexas e visuais impressionantes que dão vida à lenda de maneiras únicas, bem no estilo da Turma da Mônica se aventurando em um cenário mais sombrio. Até mesmo a música não ficou imune ao fascínio do lobisomem, com bandas como Ozzy Osbourne e Shakira, mencionando essas criaturas em músicas que capturam sua essência selvagem e indomável, quase como um Zé Ramalho em uma noite de lua cheia. Produtos, desde bonecos de ação até roupas, transformaram o lobisomem de uma figura de medo em um ícone cultural amado. Sua imagem adorna tudo, desde decorações de Halloween até alta costura, provando que o fascínio por lobisomens é tão duradouro quanto difundido. É como se o Curupira tivesse virado o modelo das passarelas. À medida que continuamos a explorar novas formas de narrativa e mídia, uma coisa é certa: o lobisomem sempre terá um lugar em nosso imaginário coletivo, evoluindo com o tempo, mas nunca perdendo seu fascínio primal, como as lendas do Boitatá que continuam a nos assombrar e encantar. Conclusão: o mistério duradouro. O uivo do lobisomem continua a ecoar através do tempo. De mitos antigos a avistamentos modernos, a lenda nos cativou e aterrorizou por séculos. Enquanto a ciência busca explicar o inexplicável, oferecendo explicações racionais para o irracional, o mistério persiste. São os lobisomens criaturas reais, à espreita nas sombras, esperando a lua cheia para liberar sua fúria? Ou são eles figuras da nossa imaginação coletiva, reflexos de nossos medos e desejos mais profundos? A resposta, assim como o próprio lobisomem, permanece indefinida. Talvez seja no não saber, no espaço onde o mito e a realidade se confundem, que reside a verdadeira magia do lobisomem. Então, da próxima vez que você se encontrar sob a lua cheia, ouça com atenção. Você pode ouvir o eco de um uivo, um lembrete de que alguns mistérios são melhor deixados sem solução.